Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um pós-planejamento. Vamos falar sobre os jogos do final de semana, dia 19, 20 e 21. Esse final de semana que teve bastante zebra, né? Eu tô conferindo aqui se o meu áudio tá duplicado. Da última vez eu peço desculpa para vocês, o meu áudio ficou duplicado porque tava captando também o som da câmera. Agora tá captando, mas eu tô com ele bloqueado, então eu acho que não vai ter problema, tá bom? Vou tomando meu café, a gente vai conversando. Vou começar com a segunda divisão da Alemanha, que retornou, né? Tivemos o líder Kiel, o ex-líder Kiel, perdendo para o Braunschweig, que está numa situação complicada na tabela, né? O Braunschweig está aqui em 16º. Eu tenho que arrumar esse monitor, que vocês não estão conseguindo ver toda a minha tabela de classificação aqui. Eu vou arrumar direitinho. Mas o Braunschweig estava lá embaixo, né? E uma coisa, um comentário que eu fiz, e assim, eu não quero me gabar porque isso aqui é o básico, eu quero que vocês assimilem isso, tá? Deixa eu jogar essas blusas pra lá. A segunda divisão da Alemanha, a gente não pode tratar os favoritos como uma situação comum, tá? Cotações de aqui estavam 1,75, mas ela chegou a bater 1,50 antes, tá? Cotações abaixo de 2 na segunda divisão da Alemanha são sempre contestáveis. Isso não quer dizer que você deva trabalhar contra essas cotações, mas que você deva contestar. Geralmente, as equipes da segunda divisão da Alemanha são muito parelhas. Então é muito difícil você cravar que o favoritismo está correto. Por exemplo, o Kiel era o líder do campeonato naquele momento e enfrentou o Braunschweig, que vivia uma fase horrorosa. E perdeu de virada. Então, é uma competição que eu procuro trabalhar muitos mercados de gols. Para quem não lembra, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. A minha experiência na segunda divisão da Alemanha começou quando eu ainda trabalhava num T-Speak de portugueses. Eu tenho essa escola portuguesa de trade e eu lembro que as pessoas criavam uma expectativa danada, né? Tá chegando a segunda divisão da Alemanha. Tá chegando a segunda divisão da Alemanha. E eu, caramba, deve ser uma competição super boa. E na época, eu trabalhava somente o resultado final, o match odds, comprando posições contra a equipe que estava pior, a favor da equipe que estava melhor. Então eu trabalhava de maneira convencional. Não trabalhava gols, nem under nem over naquele momento. E aí chegou a segunda divisão da Alemanha e eu comecei a querer trabalhar de maneira convencional. O time estava pior, queria estar contra ele. O time estava melhor, queria estar a favor dele. E terminei a temporada num prejuízo danado na segunda divisão da Alemanha e tomei um ranço da competição. Eu falei, não é possível, o que esses caras estão vendo que eu não estou vendo? Na segunda temporada, no meio da segunda temporada, eu comecei a entender. Eu falei, não tem muita lógica aqui. Aí eu fui ver os critérios de desempate na Alemanha, onde os gols marcados são muito mais importantes, e percebi que existe muito erro defensivo, muito erro de posicionamento. Então talvez o melhor cenário possível ali não seja trabalhar situações convencionais. Eu quero trabalhar contra a pior equipe em campo, um back favorito, quero trabalhar esses tipos de metodologias que são lineares, né? Aquelas coisas mais padrão, em cima da leitura de jogo, não é muito bom, né? Então eu aconselho para vocês trabalharem sempre mercado de gols, recuperação de resultado, né? Por exemplo, quanto será que estava pagando a virada do Braunschweig, perdendo para o líder do campeonato, né? E eu trabalho muito assim, trabalho recuperações de resultado e mercado de gols. Outro jogo interessante foi o Karlsruhe com o Osnabrück. O Osnabrück que também vive péssima fase, né? O Osnabrück nesse momento é o lanterna, tem 9 pontos, muito provavelmente vai voltar para a terceira divisão. E o Osnabrück também conseguiu marcar contra o Karlsruhe. Tudo bem que o Karlsruhe não faz uma boa temporada, mas o destaque do Karlsruhe na hora da nossa análise foi justamente a falta de poderio defensivo, né? Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui, ó. O Karlsruhe é uma equipe que tem saldo de 1. E o que a gente quer dizer com isso? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o completo. Olha só. O Karlsruhe toma 31 gols e marca 32. Então é uma equipe que não dá para confiar. Igual o Magdeburg, Elversberg, são equipes que sofrem e marcam quase a mesma coisa. Então também foi um jogo interessante para trabalhar no mercado de gols por aqui. O primeiro jogo grande foi Inter e Lazio, e eu tinha colocado aqui que a Inter poderia se complicar devido ao bom momento do
da Lazio, né, do adversário. A Lazio vinha de 5 vitórias seguidas e acabou perdendo esse jogo, né? A Inter vinha de 4 jogos sem perder e acabou vencendo. Foi bem interessante porque a Inter conseguiu demonstrar o que a gente esperava na parte ofensiva. A Inter conseguiu demonstrar uma ofensividade muito grande, mesmo contra o Lazio, que geralmente é um pouco mais contido, oferece menos espaço. O Lazio que tinha vindo do jogo contra a Roma jogando muito bem, tendo vencido a Udinese fora, e a Inter não tomou conhecimento. Eu confesso para vocês que eu não peguei o primeiro gol da Inter, mas na minha humilde opinião, eu acho que foi um pouco de vacilo meu. Eu acho que eu fui muito contido na minha leitura de jogo. Eu vi superioridade, eu vi a Inter chegando com frequência, eles aceleravam, a Lazio não chegava, mas sabe quando você quer ver um pouco mais? E aí acabei não pegando o primeiro gol, e aí não fiquei no mercado, ou não me posicionei mais do que isso. Acho que deu aquela sensação de que eu tinha perdido a primeira oportunidade. Não sei se já aconteceu com você. Você perde a primeira oportunidade e aí você fica se culpando, né? Poxa, mas tinha padrão, tinha leitura, tinha tudo e eu não entrei. Às vezes tem jogo merda que não tá dando padrão nenhum, eu tô dentro. Esse é o tipo de situação que a gente quer sempre melhorar, né? Principalmente para quem trabalha ao vivo. Eu sei que muitos de vocês que me escutam fazem pré-jogo, né? Inclusive quero comentar uma situação hoje sobre isso. Mas é aquela coisa, pô, se eu sou tão criterioso ao entrar em posições, por que em alguns jogos merda eu tô dentro? Né? Isso é o que a gente tem sempre que evoluir. Então foi um jogo que eu me arrependo de não ter entrado. Boa Vista e Benfica, eu cheguei a estar a favor do Benfica durante bons minutos no primeiro tempo. Não perdi quase dinheiro nenhum. E aqui vai a primeira informação, né? Uma pitada assim. Eu vi algumas pessoas me perguntando, Theo, por que quando você grava o BDM, você fala, se você é trader, essa cotação é boa, se você é punter, não. Por que será? Porque nós não temos movimentação do mercado quando existe isso daqui, ó, que é esse massacre. Então, para você que é um trader, você não vai ficar no segundo tempo, se você tem metodologia para trabalhar o primeiro tempo. Você vai trabalhar ali, momento estabilizado. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma gravação aqui de mercado para comentar isso com vocês. Eu não sei se eu tenho. Talvez eu tenha sim. Materiais. Back. Conteúdos aqui. Posso pegar qualquer um aqui. Vou pegar esse aqui do Mainz contra o Heidenheim. Não, do City. Mais contra o Heidenheim. É o City Crystal Palace. Esse do City eu entrei, tipo assim, já saiu o gol logo em seguida. Deixa eu ver se eu consigo pegar outro aqui, que foi o do... Teve o do Sport com o Estoril. Teve um outro que eu gravei aqui do Sport contra o Tondela. Deixa eu dar uma olhada. Esse aqui do Sport contra o Tondela pode ser interessante. Eu vou só tirar a minha imagem. A imagem do jogo, quer dizer, eu vou deixar só o mercado, tá? Perceba aqui, olha aqui o mercado, presta atenção nele. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, presta atenção no mercado. A cotação do Sport, ela é quase a mesma da cotação do Benfica. Olha ali a cotação do Benfica ali atrás, ó. 1,10, tá vendo? A cotação do Sport começou aqui. Eu vou dar play no vídeo e vou acelerando um pouquinho. Eu acho que eu tenho um outro player aqui para abrir esse jogo que vai ficar mais fácil. Esse aqui, ó, que aí eu consigo acelerar um pouquinho ele. Como eu tô fazendo ao vivo, eu tô me enrolando, né? Mas tudo bem. Aqui. Show. Eu vou acelerar um pouquinho. Deixa eu ver se eu lembro como é que acelera o vídeo. É esse aqui, ó. Vou botar na velocidade 3, tá? Presta atenção na movimentação do mercado aqui durante o jogo. Eu já tô dentro do mercado, tá? Esse é um back favorito. Presta atenção na tranquilidade desse mercado. Teve uma jogada de perigo agora pro adversário.
É óbvio que eu não comecei a gravar muito tempo antes. Devia ter começado a gravar bem no início. Mas vamos lá, ó. O mercado está estabilizado. Eu quero fazer vários estudos de caso com vocês sobre essa situação, tá? Para vocês terem uma ideia de que é diferente. Nós temos um controle maior. Não quer dizer que um trader é melhor. Nós temos um controle um pouco maior do nosso trabalho, principalmente no primeiro tempo. Acabou saindo o gol do esporte aqui, a cotação vai descer e normal. Mas eu vou trazer outras situações para você mais para frente, para vocês mais para frente, para a gente falar sobre isso. Quando você é um punter, você está entrando nessa cotação, na maioria das vezes, para você deixar até o final. E esse tipo de cotação 1,10 não vai te dar valor no longo prazo. Por isso que um punter prefere buscar linhas asiáticas, buscar um Sporting talvez para vencer por 2 ou mais gols de diferença. Esse jogo, por exemplo, terminou 2-0 para o Sporting. Não, terminou até mais, eu só gravei o primeiro tempo. Acho que foi até 5 ou mais. Então o punter ele vai procurar uma situação de jogo inteiro. O trader, quando ele trabalha um back favorito, ele geralmente está buscando momentos onde o mercado tem mais estabilidade. E esses momentos são geralmente nos primeiros 45 minutos. Então eu trabalhei desse jeito no Benfica. Mas o gol não veio. Às vezes vai acontecer. Muitas vezes vai acontecer. Então se o gol não veio, o que eu faço? Fecho minha posição. Porque se eu deixo para o segundo tempo, nesse jogo, coincidentemente, saiu um gol no início do segundo tempo do Di Maria. Teve até um gol aos 48 aqui que foi cancelado. Mas eu começo a perder o controle do meu prejuízo. Porque no primeiro tempo existe a estabilidade. Eu sei que o meu prejuízo ele é bem pequeno, a não ser que eu tome um gol. Ou a não ser que o time comece a jogar mal, eu tenho que estancar o prejuízo. Agora, no segundo tempo, o fator tempo também começa a interferir. É como se o mercado pensasse o seguinte: tem só 45 minutos no primeiro tempo? Aliás, acabou de começar o jogo, né? Então tem ainda 90 minutos pela frente. Os primeiros 45 o mercado pensa, tranquilo, tem mais 45 depois no segundo tempo. Então ele dá paciência para o time. Quanto mais superioridade, mais estabilidade. Começou a jogar mal, o mercado começa a se assustar. E aí a odd vai começar a mexer. Então são situações diferentes. Esse provável vitória do favorito aconteceu, só que eu não peguei. Percebe a diferença? O Benfica fez 2-0. Quem trabalhou a 1,10 ganhou dinheiro. Deixa eu correr até o final, mas eu não aconselho vocês. Por quê? Porque você perde o controle. O dia que o Benfica não ganhar, você vai perder 100%. Você ganha 10. Então você precisa de 10 lucros para cobrir um prejuízo. Não é legal. Agora, para você que é um trader, se você trabalhou no primeiro tempo inteiro a favor do Benfica, você deve ter perdido 5%, 6%. Dependendo do momento que você ficou dentro, até menos. Então a sua relação de lucro-prejuízo passa a ser diferente. Por isso que quando eu faço o BDM, concluindo o assunto, eu falo para você que é trader, para você que é punter. Tá bom? Então, eu percebi um Benfica bem mais agressivo hoje, tá? Tinha criticado o Benfica no último jogo que ele fez contra o Rio Ave. Achei um Benfica bem mais agressivo. No segundo tempo foi um pouco mais para trocação. Di Maria de novo fazendo um belo gol. E depois o Marcos Leonardo, que veio do Santos, fazendo o seu segundo gol em 2 jogos. Né? Então, minha expectativa era trabalhar a favor do Benfica. Trabalhei e nem por isso ganhei dinheiro, mesmo ele tendo ganhado o jogo. Porque não conseguiu pegar o gol. Tá? No sábado, começamos com a segunda divisão da Alemanha. Acho que o maior destaque aqui na segunda divisão da Alemanha no sábado, deixa eu ver, foi o jogo do Hamburgo contra o Schalke. Um resultado que, de novo, segura o Schalke em relação à recuperação, né? Um time que está lá embaixo, vai continuar lá embaixo, na minha opinião. O Elversberg e Hannover repetiu o placar da primeira rodada, né? No jogo do primeiro turno, 2-2. Curiosamente, no primeiro turno, nós também tínhamos o Hannover atrás do placar e ele buscou aqui, ele tomou a virada e buscou. O São Paulo venceu o Kaiserslautern 2-0. São Paulo conseguiu assumir a liderança com o vacilo do Kiel. E é aquele tipo de situação, é um jogo difícil de trabalhar gols até que exista o primeiro gol. São Paulo é um time bem organizado defensivamente e eu acho que foi isso na segunda divisão. Arsenal e Crystal Palace. O Arsenal realmente não tomou muito conhecimento aqui do Crystal.
Foi um jogo bem tranquilo de trabalhar e engraçado, né? Nesse eu consegui pegar o gol. Era muito parecido com o jogo da Inter. Eu não entrei no início do jogo, eu construí uma leitura, eu entendi uma superioridade, eu me posicionei no mercado e o gol veio logo em seguida. Se eu tivesse repetido isso contra a Inter, talvez eu tinha pego o gol. Eu não entro logo no início do jogo, tá? Mas eu consegui construir esse favoritismo. E eu senti confiança justamente por conta das bolas paradas. A gente fez uma análise, acho que o Crystal Palace tinha sofrido muitos gols de bola parada. Vamos dar uma olhada de novo aqui. Dia 20 de janeiro, não é? Dia 20 de janeiro. Vamos pesquisar aqui. Arsenal e Crystal Palace. Tá aqui, ó. Tirar o zoom um pouquinho. Aí. Centralizar. Ó. Bolas paradas. 9 gols de cabeça do Arsenal. 7 de escanteio até aquele momento. E 6 gols sofridos pelo Crystal Palace. Tá aqui, ó. Então eu vim com esse intuito. E consegui pegar esse primeiro gol do Gabriel Magalhães, que na verdade depois veio o segundo gol também com o Gabriel Magalhães. Aqui eu já estava fora do mercado. Eu vi uma aceleração do Crystal Palace nesse primeiro pontinho aqui. Aqui eu não fechei, fui teimoso. Depois o Arsenal voltou a melhorar. Depois o Crystal voltou a acelerar. Aqui eu fechei. Aqui eu falei, não quero tomar esse gol. E aí eu acabei perdendo o segundo gol do Arsenal, que também veio numa cabeçada do Gabriel Magalhães, tá? E não voltei para o mercado. Colônia e Dortmund, não consegui. Cadê? Ter uma leitura de superioridade do Dortmund, inclusive para quem acompanhou o jogo do Dortmund e Colônia, viu que o Colônia chegou muito na baliza do Dortmund, com muita frequência. O Dortmund marcou seu gol no momento onde o Colônia, na minha opinião, era melhor. Teve uma bola parada, o Colônia conseguiu tomar esse gol do Malen. Depois do gol, o Colônia sentiu um pouquinho, o Dortmund até ficou bem, mas depois o Colônia voltou a melhorar. Em nenhum momento desse jogo eu senti confiança para trabalhar a favor do Dortmund. Tá? Eu não senti controle. E as barrinhas do gráfico aqui do SofaScore ajudam a gente a entender isso. Foi um jogo que eu esperava gols, tivemos 4, mas o Colônia não conseguiu marcar e não conseguiu complicar a vida do Dortmund. Roma e Verona. Roma com o novo treinador, o De Rossi. A minha expectativa por aqui era de uma vitória da Roma, mas também sofrendo gol, né? Um time que deixou a desejar no segundo tempo. Para quem acompanhou, eu não peguei o primeiro gol da Roma, acompanhei mais o segundo tempo do que o primeiro. Me parecia, ficou muito nítido que a Roma estava assim, ó, para tomar um empate do Verona. Os minutos finais foram bem complicados para a Roma segurar. Teve um pênalti perdido aqui pelo Verona. Mais um, né? Mais um pênalti perdido pelo Verona. Verona também já havia perdido um pênalti na casa da Inter, praticamente no último lance do jogo. Para poder empatar o jogo, acabou não conseguindo. Chutou na trave e a Inter acabou vencendo. Então, não achei que foi uma resposta tão boa da Roma depois dessa eliminação do Mourinho. Talvez o problema seja mais fundo do que a gente imagina. Tá? Mas eu vou continuar trazendo a Roma aqui porque é um time que não só oferece oportunidade para estar a favor, na maioria das vezes oferece mais para gols, né? Leipzig e Leverkusen, um dos principais jogos do dia, um dos jogos de mais entretenimento. Primeiro tempo todo do Leipzig, para quem trabalhou esse jogo viu uma superioridade muito grande do Leipzig no início. Depois o Leverkusen conseguiu empatar o jogo. Voltamos com um contra-ataque perigosíssimo do Openda. Num bom momento do Leverkusen, o Leipzig na frente. E depois o Leverkusen conseguiu, de novo com a bola aérea, surpreender o Leipzig. Qual a curiosidade desse jogo? Deixa eu abrir de novo o PDF de apoio aqui para vocês. Esse jogo deu muito sinal. Leipzig e Leverkusen em relação às bolas aéreas. Olha aqui. Olha a quantidade de gols de cabeça que nós tínhamos do lado do Leipzig, de gol de escanteio do lado do Leverkusen e também de gols sofridos dessas duas equipes, principalmente do Leipzig. E o Leipzig sofreu de escanteio, de bola parada, de bola aérea. Então, foi assim que o Leverkusen conseguiu. E foi uma vitória muito importante. Cada vez mais, assim, a gente vê que o time do Leverkusen se encorpa. Por quê?
O Bayern de Munique conseguiu se complicar contra o Bremen em casa. E o Leverkusen, se tivesse empatado aquele jogo contra o Augsburg, se tivesse empatado esse jogo agora contra o Leipzig, o Bayern poderia tirar a vantagem. Agora já não consegue. O Bayern enfrenta agora no jogo atrasado o Union Berlin, se eu não me engano. Ou é o Mainz? Eu acho que é o Mainz. Não, é o Union Berlin. É o Union Berlin. E se vencer o Union Berlin, ele vai a 44. Sendo que o Leverkusen tem 48. Então, o Leverkusen continua. Era o meu medo, né? Se o Leverkusen ia conseguir manter essa liderança ou não. Pelo visto, vai continuar com ela. E por último, Porto e Moreirense. Aqui o Porto não tomou conhecimento do Moreirense. Moreirense que era um time chato como visitante. O Porto conseguiu... Eu não peguei o primeiro gol do Porto. Tá? Na verdade, não cheguei a tempo para fazer o primeiro gol do Porto. Para fazer o primeiro tempo do Porto. E quando eu cheguei já estava 1-0, estava no finalzinho do primeiro tempo. Continuava uma pressão muito grande do Porto, mas aí eu já não me posicionei. O Porto não tomou conhecimento do Moreirense. E no segundo tempo, com o show dos brasileiros, né? O Wanderson, o Wenderson, o Evanilson, que está jogando muito bem, está substituindo muito bem o Taremi, que está na Copa da Ásia. Então o Porto vai muito bem. Já comecei a olhar para o Porto com outros olhos agora em relação a time goleador. Fiz uma crítica ao Porto, mas parece que as coisas estão entrando no jeito. Outro jogo interessante que ofereceu boas oportunidades, mas que não estava no meu radar aqui para o nosso trabalho, foi o Udinese e Milan, né? Viradas e viradas, né? O Milan fez o primeiro, tomou a virada e revirou no final. Um jogo muito bom para trabalhar essas recuperações de resultado. Terminamos então no domingo, dia 21. Começamos com Fenerbahçe e Samsunspor, na Turquia. Tá aqui, ó. Fenerbahçe com uma cotação de 1,22 e o Samsunspor a 12. E o Fenerbahçe não venceu. E aqui eu quero fazer uma comparação para vocês com o Galatasaray, que venceu por 5-1 o Trabzonspor. Nesses jogos eu tinha colocado provável vitória do favorito no Fenerbahçe e favorito pode se complicar no Galatasaray. O Fenerbahçe não venceu e o Trabzonspor não complicou a vida do Galatasaray. E eu lembro que um amigo nosso assinante fez a seguinte indagação, né? Obviamente ele deve trabalhar pré-jogo. Ele comentou assim, pô, Theo, você tem que melhorar essas suas análises porque você está em cima do muro. Você falou que o Fenerbahçe tinha provável vitória e ele não venceu. E o Galatasaray meteu 5. Onde é que ele ia se complicar? Bom, e o que eu respondi? Acho que foi para o Israel, acho que é Israel o nome dele. O que eu respondi para o Israel? Primeiro, a nossa análise, o nosso planejamento não é com bola de cristal. Por isso que eu utilizo termos de provável, tendem, pode. Não existe certeza no futebol. Mas o principal objetivo é você conhecer o adversário daquele favorito, as valências, as dificuldades, para você entender quando e como esse favorito pode, esse não favorito, né, esse adversário pode complicar a vida da equipe que a gente está querendo trabalhar a favor. E eu vou dizer para vocês que me ajudou muito. Por quê? O Fenerbahçe deu um padrão danado de superioridade no início e me forneceu o que eu precisava para trabalhar back favorito no primeiro tempo. Cotação estabilizada, time em cima, pressionando pra caramba. Vê se eu consigo pegar as estatísticas do primeiro tempo aqui, ó. Olha isso. 4 finalizações do gol, 70% de posse de bola, uma média de quase 2 gols esperados no primeiro tempo. 2 grandes chances perdidas. Esse é o provável vitória do favorito, ou provável superioridade do favorito que eu esperava. E como trader, aproveitei e peguei o gol. Botei dinheiro no bolso. No jogo do Galatasaray com o Trabzonspor, eu percebi que o Trabzonspor podia complicar a vida do Galatasaray. Quando eu abri o jogo para trabalhar, estava um jogo extremamente complicado. Olha o primeiro tempo aqui, ó. Eu trabalho mais no primeiro tempo.
Tivemos chances de gols quase iguais, praticamente iguais, né, para as duas equipes. Número de finalizações praticamente o mesmo. E grandes chances criadas pela equipe do Trabzonspor e grandes chances perdidas por ele. Então foi um primeiro tempo extremamente parelho e perigoso, mesmo o Galatasaray tendo marcado primeiro. E para você perceber, ele marcou justamente no momento de aceleração do Trabzonspor. Então não foi um jogo que me passou confiança para trabalhar. Até cheguei a botar isso no comentário, né? Não sou muito de responder comentário, não. Mas era sabendo das qualidades do Trabzonspor que eu imaginei que ele poderia complicar a vida do Galatasaray, e foi isso que me fez ter pé no chão e não entrar no mercado. Eu não trabalho com peso de camisa e o resultado final para mim, em determinadas metodologias, tanto faz. Se o Fenerbahçe tomou um empate no final, paciência, eu peguei o gol no começo. Já estava com dinheiro no bolso, eu não trabalho segundo tempo. E o que eu fiz no jogo do Galatasaray contra o Trabzonspor? Nada. Por quê? O primeiro tempo foi extremamente aberto, eu não consegui encontrar controle do favorito. Não existia superioridade do favorito. Ah, mas ele venceu. Paciência. Tem time que toma ataque o tempo todo e ganha. Novo Horizontino e Palmeiras. Quem assistiu agora? Palmeiras tomou um calor do Novo Horizontino absurdo. Palmeiras vencia o jogo até o último lance do jogo. Talvez tenha sido o resultado justo, o empate, mas naquele momento, antes daquela cagada da zaga do Palmeiras, o Palmeiras ia vencendo um jogo onde ele tomou muito aperto. Será que valeria a pena estar a favor do Palmeiras só porque ele tem camisa? A gente tem que tomar cuidado com o resultado final. Tudo bem. O segundo tempo me parece, eu não fiz o segundo tempo. O segundo tempo me parece que o Galatasaray acelerou, marcou 2 gols, e aí ficou, jogou lá e cá. Mas no primeiro tempo eu vim para tomar cuidado com o favorito, porque ele poderia se complicar, e ele se complicou. Por isso que eu não entrei a favor. O que é se complicar? É não dar controle, não ter segurança, não ter essa superioridade toda que a gente espera, por exemplo, o que aconteceu no jogo do Fenerbahçe. Entende? Então, eu sei que tem muita gente que me acompanha que não trabalha durante o jogo, que trabalha pré. Mas até no pré, talvez tomar um pouco de cuidado. Assistir um pouquinho, quem sabe, o jogo. Mas o pré realmente era esperado que o Fenerbahçe vencesse o Samsunspor, que fizesse até cumprindo handicaps. Porque o Samsunspor é um time bem debaixo da tabela, bem acessível. E também era esperado que o Trabzonspor, que vinha numa fase muito boa, terceiro colocado da competição, pudesse complicar a vida do Galatasaray. O Trabzonspor não perdia 7 jogos. Agora, eu não posso ignorar o que vinha fazendo o Trabzonspor só porque ele tomou de 5. Porque se a gente pegar o último jogo do Galatasaray contra o Kayserispor, ele jogou mal pra caceta. E o primeiro tempo foi muito parecido, cedendo muita oportunidade. Eu não posso, na minha metodologia de trade, aceitar estar a favor de uma equipe favorita só pela camisa, sendo que ela está tomando pressão o tempo todo. Isso na minha metodologia, senão eu não vou ganhar dinheiro. Entende? Eu não posso trabalhar com o peso da camisa. Então, a análise aprofundada dos times é para levantar um alerta. O resultado final a gente nunca vai saber. Se eu soubesse que toda a equipe que eu imagino que pode se complicar, de fato se complicaria, era só enfiar dinheiro contra ele. Né? Mas é para a gente ter um conhecimento a mais, principalmente no que aquela equipe pode produzir. Por exemplo, já vou pular para cá, ó. Betis e Barcelona. O Betis era uma equipe que podia complicar a vida do favorito aqui e não complicou. O Barcelona tomou um empate aqui e poderia ter tomado a virada. Mas João Félix fez um belo gol, uma falha defensiva do Betis. O zagueiro foi marcar o atacante, liberou espaço para ele, ele bateu de trivela. E aí o último gol foi um contra-ataque de um escanteio que matou o jogo. O 4-2 não fala como foi o jogo. O jogo foi bem mais duro do que isso. Mas o Barcelona fez um bom primeiro tempo, diferente do que ele estava fazendo antes. Talvez esse primeiro tempo do Barcelona até justificasse uma entrada contra o Betis. Coisa que o Barcelona não vinha fazendo, né? Bons primeiros tempos fora. Então a gente criou um conhecimento sobre o Betis. No live, o Betis
não foi capaz de segurar o Barcelona no primeiro tempo. Isso demonstra o fator surpresa, né? Então a gente pode aproveitar. E depois o Barcelona caiu no segundo tempo, coisa que a gente não espera. Geralmente o Barcelona cresce no segundo tempo. Ele caiu, ele inverteu. E aí o Betis aproveitou. 2 gols de rajada. Depois o Barcelona conseguiu de novo, com a sua força, buscar gols no final. Então, foi um jogo que também surpreendeu um pouquinho, mas tinha a nossa tomada de cuidado em relação ao adversário. Bournemouth e Liverpool, também a mesma coisa. O Bournemouth vinha num bom momento. Os últimos jogos contra o Liverpool geralmente eram jogos onde o Bournemouth oferecia, vamos dizer assim, bastante espaço, mas também costumava fazer gols, né? Os últimos jogos entre eles, olha só, cadê? Tivemos o mais de 2,5 aqui em 9 de 10. O último jogo, se eu não me engano, entre eles, o Bournemouth tinha vencido por 1-0 na casa do Bournemouth, exatamente. Então o Liverpool conseguiu vencer e o 2,5 bateu, só que o Bournemouth não conseguiu complicar a vida do Liverpool. Então não tivemos aqui um gol do Bournemouth, não foi ambas marcas, mas foi um jogo. Para quem gosta de trabalhar a aceleração no final, e o Liverpool talvez seja um dos times que mais acelera nos últimos minutos, e a gente tem isso aqui no PDF, ó, acho que agora já é no dia 21, né? Isso aqui é uma coisa que me surpreende muito até hoje. Eu não sei como o Liverpool consegue fazer isso. Vou pegar para vocês aqui o Liverpool nos últimos minutos de jogo. É uma coisa absurda. Olha só. 47% dos gols marcados do Liverpool são a partir dos 81 minutos fora de casa. Isso chega a ser assustador. Tá aqui, ó. 79 Jota, 93 o Darwin Núñez. Isso aconteceu com muita frequência. Eu comentei com vocês os últimos jogos, na hora que a gente for fazer a análise desse jogo, eu comentei com vocês e mostrei para vocês os últimos jogos do Liverpool. Tô até tentando voltar aqui para tentar pegar, tipo assim, só para completar essa informação que aconteceu com tanta frequência que a gente até se assusta. Ó, vou pegar os jogos do Liverpool fora de casa nesse torneio. Vamos lá, ó. Liverpool e Newcastle. Acho que eu posso pegar aqui para mostrar para vocês, né? É mais fácil, ó. Partidas, Liverpool, fora de casa, ó. Não fala tantos jogos. Aqui tem o Crystal Palace, tem o Burnley e tem o Bournemouth. Mas eu acho que dá para ver, ó. Contra o Crystal Palace. É que dá para ver por aqui. Eu não tô com a tela organizada. É mais fácil eu ver aqui no tablet. Ó. Contra o Newcastle, gols 93 do Darwin Núñez e gols 81 também do Darwin Núñez. Contra o Wolverhampton, gol aos 85 e gol aos 91, tudo do Liverpool. Contra o Tottenham, ele não marcou. Contra o Brighton, eu acho que também teve gol no final, aos 78. Contra o Luton Town foi impressionante, porque o Liverpool tomou os 80 e marcou os 95 com o Luiz Dias. Contra o City foi exatamente cravado aos 80 minutos, gol do Arnold, de empate. Contra o Sheffield United, o Liverpool marcou aos 94 minutos com os Boszolai. Contra o Crystal Palace, 2 gols no final, um aos 76 do Salah e um do Elliott aos 91. Contra o Burnley, teve uma aceleração no finalzinho, foi gol do Diogo Jota, tenho quase certeza, tá aqui, ó, aos 90 minutos. E agora contra o Bournemouth, aos 79 minutos com o Jota e aos 93 com o Davi. É impressionante como acelera nos minutos finais essa equipe do Liverpool. Impressionante. Para quem trabalha over limite, tem sido um time bastante rentável. Vou falar do Real Madrid também já, tá? O Lecce também poderia complicar a vida da Juventus, porque é uma equipe muito chata de se enfrentar, mas a Juventus utilizou o que deveria para poder ganhar esse jogo. E eu também comentei com vocês sobre a possibilidade das bolas aéreas da Juventus. Lecce. Olha aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. Gols marcados de cabeça pela Juve, de escanteio, e gols de cabeça sofridos pelo Lecce. Juventus utilizou isso com muita frequência. O segundo gol, eu não sei se foi dado aqui
pro Dusan Vlahovic, ou se foi pro... Foi. O McKennie. O McKennie cabeceou, a bola já estava praticamente passando a linha, o Vlahovic enfiou o pé na bola, tirou o gol do cara. E o Bremer marcou no final de cabeça. Então a Juventus utilizou muito bem esse fundamento para matar um jogo difícil. O jogo não foi fácil para a Juve. Situação de finalização, chute no gol. A Juventus teve uma dificuldade um pouco maior, mas fez o que precisava ser feito. Inclusive, assumiu momentaneamente a liderança da competição, botando pressão na equipe da Inter. Vamos finalizar com o Real Madrid e Almeria. O Real Madrid venceu o jogo, mas não foi fácil, né? Não cumpriu o handicap nada. Só simplesmente venceu no último lance do jogo, praticamente com o Carvajal. Por que não daria para tomar esse gol se você é um trader? Porque não daria tempo de construir uma leitura de superioridade do Almeria, né? Eu vou tentar baixar esse jogo pra gente fazer um estudo de caso. Eu não trabalhei esse jogo, fui almoçar com a minha família fora, não consegui acompanhar. Mas, assim como eu não fiz o jogo do Bremen com o Bayern, né? Que foi uma zebra danada. O Real Madrid, ele tomou o gol aos 40 segundos, se eu não me engano. Coisa assim, absurda. Então, não tinha, pra mim, pro meu método de trabalho, eu não tenho problema de tomar gol não, tá? Eu tomo gol direto. Mas pro meu método de trabalho, eu não conseguiria tomar esse gol. Porque ele foi cedo demais. Não teria como eu... Tipo assim, vou criar uma superioridade do Real Madrid. O Real Madrid tá com posse de bola? Não. Então, peraí. Por que ele não tem posse? Não tem como. Não dá tempo de construir um padrão de back, entendeu? O segundo gol do Real Madrid, pelo que eu tô vendo, foi num momento assim, até bom do Real. Talvez tenha sido tomável. Uma coisa curiosa é, o Real Madrid começou a 1,15 e na hora que ele tomou o primeiro gol, os 30 segundos, 40 segundos, a odd foi para 1,30. Então não era um head tão difícil de tomar. Porque você tomava e fechava. O problema é você abraçar na posição. Mas aí a situação é assunto para metodologias, que a gente vai falar ao longo desse ano, tá? E foi assim, o Real Madrid acabou virando. Time grande é isso, né? Às vezes ele consegue virar, o time pequeno é muito difícil. Mas foi um domingo de zebras. O Bayern de Munique vacilou. Isso deu bastante chance para o Leverkusen sair, né, em relação a se distanciar. O Fenerbahçe vacilou. Isso permitiu ao Galatasaray de novo uma aproximação, né? As duas equipes voltaram para 54 pontos. Na penúltima rodada, o Fenerbahçe tinha vencido fora e o Galatasaray tinha empatado, também fora de casa, e agora eles inverteram as situações. E eu acho que foi isso. O Marrocos se complicou, não é uma Copa da África que tem sido fácil. O PSV também não conseguiu vencer o Trash, mais vamos dizer assim, uma zebra por aqui. Então não foi um domingo fácil. O que não poderia ter acontecido nesse domingo? Você pode ter tomado prejuízo, pode ter, né, se descontrolado um pouquinho, mas tipos de dia como esse vão acontecer sempre. E você não pode quebrar a tua banca por conta disso. Eu estou sempre comentando essa opção para vocês, essa condição. Se você quer ter um mínimo de vida longa aqui, não existe isso de, um dia ruim me quebrou. Pior ainda, um jogo ruim me quebrou. Se te quebrou é porque tu estava usando uma gestão errada. Você tem que trabalhar com uma gestão que te permita ter sequências de prejuízo. Isso pode acontecer em jogos em sequência, mas também em dias em sequência. Se a tua gestão não te permite trabalhar e tomar prejuízo em um jogo, você está com a gestão errada. Se a tua gestão não te permite perder em um dia, você está com uma gestão errada. Você está com pressa para chegar em algum lugar. Que lugar que você quer chegar? O profissionalismo? O viver disso daqui? Será que você está pronto emocionalmente, perdendo a tua banca inteira em um jogo? Desculpa, não está. Você que quebra a banca em um jogo não está preparado ainda. E isso não é demérito. Quem fala aqui é uma pessoa que esteve durante muitos anos despreparada. Eu não conseguia perder dinheiro. Eu perdia num jogo só a minha banca inteira. E aí eu tinha que depositar de novo, até chegar uma vez que eu não tinha dinheiro. E você tem que começar a se tocar. Que a merda não é o Real Madrid. Que o problema não é o Fenerbahçe. Que o problema não é o PSV. O problema é você e a sua gestão. Porque a tendência é que o favorito vença na maioria das vezes, não sempre. Mas
Se a tua gestão não estiver alinhada para quando ele se complicar, tu não está preparado para trabalhar nele. Entendeu? E é por isso que entra o fator emocional. Porque quando a gente fala sobre condicionamento emocional, é muito importante. Eu sei que nesse momento do vídeo, pouquíssimas pessoas chegam até aqui, mas você que chegou, presta atenção. A tua condição emocional é muito influenciada pelo que você assiste em rede social. Ostentação de marca, de carro, de casa. Dancinha em YouTube, Instagram, TikTok. Quando tá no lucro. Porque quando tá no lucro tá tudo bem. Mas se você não souber lidar com o prejuízo que é frequente aqui, se você só ficar na cobiça da marca, do carro, da casa, daquele estilo de vida, teu ego não vai deixar você olhar para a perda. Ele simplesmente não vai aceitar. E aí o que vai acontecer? Você vai tomar um prejuízo aqui ou aqui e você vai pegar a maioria do seu dinheiro, do seu capital e vai tentar recuperar aqui. E aí você vai quebrar. Pode ser que dê certo, mas uma hora você vai encontrar isso daqui, ó, porque você está usando a gestão errada. E sem gestão, meus amigos, não adianta. Tá bom? A gente se vê na sexta-feira. Já vou planejar aqui os nossos estudos de caso. Esse ano, como eu comentei para vocês, não estou ainda, né, no meu escritório como eu gostaria. Deixa eu ver se eu tenho como mostrar para vocês aqui. E meu mouse. Onde está meu mouse? Está aqui. Ó. Ainda estou num chalé aqui que dormem os pedreiros aqui da obra. Não tem muito que eu possa fazer aqui à noite ou em outros horários. Mas assim que eu me mudar para o meu novo escritório, que é aqui do lado, a gente vai ter live, a gente vai fazer mais estudo de caso. Tá bom? Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus.